Olá, pessoal! Neste tutorial eu vou mostrar para vocês como criar uma pergunta dentro do Google Sala de Aula. A pergunta é uma atividade específica do Google Sala de Aula e pode ser de múltipla escolha ou questão dissertativa. Então, eu já estou aqui no meu ambiente. Já me loguei, estava aqui na minha caixa de entrada, acessei a minha suíte de aplicativos, abri o meu sala de aula e já escolhi a turma que eu queria trabalhar. Então, eu estou aqui com a minha mensagem de boas-vindas. Nas atividades, eu vou clicar e vou criar a pergunta. Observem que a pergunta ela tem um ícone diferente. Aqui eu tenho material, que é um outro ícone, tópico, que é um outro ícone, atividade com teste, que é formulário, e uma atividade mais geral. Nós vamos fazer a pergunta. Então, num primeiro momento, nós vamos criar uma pergunta de múltipla escolha e depois vamos criar uma pergunta dissertativa. Eu vou clicar em pergunta e aqui eu vou escolher se eu quero uma pergunta de resposta curta ou múltipla escolha. Vamos começar aí pela múltipla escolha. E aí eu posso fazer a pergunta de acordo com os meus objetivos de aprendizagem, né, e a temática que estamos trabalhando. Aqui eu vou fazer uma pergunta bastante genérica. Então, qual sua cor favorita? Neste campo, eu vou colocar uma explicação, né, da pergunta, da atividade, e nós vamos aí fazer uma orientação para que o aluno possa responder esta pergunta, tá? Então, pode ser aqui a explicação de acordo com os objetivos de aprendizagem que o professor quer trabalhar, tá? Eh, então a gente colocou aqui a pergunta, a explicação, e aqui eu vou colocar as opções. Então, vou pôr aqui azul, amarelo, vermelho, verde, tá? Lembrando que eu posso ainda acrescentar algum material que eu queira, né, para enriquecer a minha pergunta de múltipla escolha. Pode ser um arquivo no Drive, um link, um arquivo anexado, um vídeo no YouTube. Posso colocar a minha atividade para mais de uma turma, lembrando que se eu escolher mais de uma turma, a minha opção de programação ela não funciona, ela fica inativa, tá? Vou fazer aqui a correção da minha base, vou marcar uma data de entrega, então eu vou marcar uma data de entrega, por exemplo, para quarta-feira, às 23h59. Vou deixar a opção dos alunos poderem ver o resumo da turma, ou seja, o que cada um respondeu, né, o resultado dessa enquete. Vou colocar essa enquete dentro do tópico língua portuguesa e observem aqui que eu tenho as opções que a gente já comentou. Eu posso perguntar imediatamente, posso programar a minha atividade para ser liberada amanhã, né, num determinado horário, e posso salvar como rascunho. Essas opções, tanto programar como salvar como rascunho, permitem que eu possa planejar todas as minhas atividades com uma certa antecedência para que seja divulgada só lá no momento que eu quiser divulgar. Então eu vou, se eu salvar como rascunho, ela fica, né, na cor cinza.
Se eu programar também, ela vai ficar na cor cinza, né? Desde que ela seja, por exemplo, para ser divulgada amanhã às 8, então vou por aqui programar. Vejam que ela também fica aqui na cor cinza. E, por fim, eu posso tirar a programação e perguntar imediatamente. E aí os alunos conseguem ver a resposta, né, uns dos outros e também a publicação imediata no mural. Então, observem aqui, o professor postou uma nova pergunta, qual sua cor favorita, e colocou aqui uma pergunta de múltipla escolha que tem este ícone dentro do Google Sala de Aula, ok? Eu também posso criar uma atividade, né, com pergunta, porém com resposta curta. Então, eu posso fazer uma pergunta, né? Opa! Então, por exemplo, aqui, qual é a história do seu nome? Resposta curta, né? Então, ele vai responder um parágrafo, tá? E aqui, de novo, a orientação para o aluno responder essa pergunta. Fiquem de olho, porque se vocês tiverem uma pergunta aonde eu tenho um desdobramento, né, ou seja, uma segunda pergunta junto com esta, né, eu preciso orientar os alunos para que eles respondem tudo no mesmo parágrafo dissertativo, porque o sistema não permite responder as perguntas separadamente. O ideal é que a gente faça uma pergunta mais direta, ainda que se espere uma resposta dissertativa, mas que tenha uma pergunta única, tá? Aqui, então, mais uma vez, né, as orientações sobre o que o aluno precisa saber, fazer para responder. Mais uma vez, eu posso adicionar o material que eu quiser, né? Então, um texto, uma imagem, um vídeo, um áudio, um link, um arquivo anexado, enfim. Eu posso usar esse recurso que eu tenho aqui. Vou, mais uma vez, né? Eu posso mudar a minha base de avaliação ou até deixar uma atividade sem nota de avaliação. A entrega é fundamental e é importante nós colocarmos, por quê? Porque é assim que essa atividade fica registrada na agenda, toda atividade que você agenda, né, ela vai para o Google Agenda do aluno e do professor. E mais uma vez eu vou colocar no tópico língua portuguesa. Deixo que os alunos possam responder uns aos outros, tá? Então é uma forma dos alunos, assim que eles enviarem a resposta, esta pergunta, né, a característica desta pergunta, dessa atividade como pergunta no sala de aula, permite que os alunos leiam as respostas uns dos outros e comentem, inclusive, a resposta de um e outro, ok? Então, depois que eu chequei se está tudo ok, mais uma vez eu escolho o estado, né, que eu vou deixar essa minha pergunta. Se eu vou perguntar imediatamente, se eu vou programar ou se eu vou salvar como rascunho. Eu vou perguntar imediatamente e, mais uma vez, está aqui a minha pergunta no tópico língua portuguesa. Observem que mesmo a de múltipla escolha, com a resposta dissertativa, né, o ícone é o mesmo, tá? Então, dentro da criação de atividades do sala de aula, a atividade pergunta, ela me permite uma pergunta do tipo múltipla escolha, como nós fizemos aqui,
né, uma pergunta de múltipla escolha e uma pergunta de resposta dissertativa, porém curta, tá. Então, qual é a história do seu nome, as orientações, aqui eu posso retomar a minha pergunta. Observem que essas 2 perguntas rápidas, que o próprio sistema permite que se responda diretamente, né, na pergunta, são as atividades mais simples que podem ser sugeridas dentro do Google Sala de Aula. Eu tinha para mostrar eram essas 2 questões para a gente fazer como atividade, e no próximo tutorial nós voltamos com mais atividades. Obrigada, pessoal, e até a próxima.